Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos continuar com as nossas videoaulas de física. Tá? Já de antemão peço mais uma vez desculpas a vocês pelo formato das aulas. Acredito que é um método para a gente não deixar de conseguir passar os conteúdos para vocês, né? Sei que não é o ideal, mas é o que está sendo possível nesse momento. Então, como tínhamos combinado na última aula, tinha pedido para vocês tentarem realizar alguns exercícios constantes no livro didático de vocês, tá? Então, peço que tentem acompanhar esse vídeo junto com o livro, tá? Para que vocês consigam ver o enunciado, as figuras de forma adequada, tá bom? Então iremos começar com o exercício 9 da página 284, que diz o seguinte: um isolamento térmico eficiente é um constante desafio a ser superado para que o homem possa viver em condições extremas de temperatura. Para isso, o entendimento completo dos mecanismos de troca de calor é imprescindível. Em cada uma das situações descritas a seguir, você deve reconhecer o processo de troca de calor envolvido. Então, continuando, em cada uma das situações descritas a seguir, você deve reconhecer o processo de troca de calor envolvido. Então, são três opções que eles irão descrever uma determinada situação e teremos que identificar a troca de calor em cada uma dessas situações. A primeira situação é: as prateleiras de uma geladeira doméstica são grades vazadas para facilitar o fluxo de energia térmica até o congelador, pelo processo de... Aí ele está perguntando o processo dessa situação. Segundo fato é: o único processo de troca de calor que pode ocorrer no vácuo é... Também temos que responder a essa afirmação. E a terceira: em uma garrafa térmica é mantido vácuo entre as paredes duplas de vidro para evitar que o calor saia ou entre por qual troca de calor. Então, mediante essas opções aí, a opção correta seria a letra D, tá? Então, na primeira situação, a troca de calor seria por convecção. Na segunda situação, a troca de calor seria por radiação. E na terceira situação, a troca de calor ocorreria por condução. Tá ok? Então, a opção correta, exercício 9, página 284, é a letra D. Agora iremos ver a página 288, exercício 12. Então, nesse exercício tem uma tira de quadrinhos, né, que tem dois personagens, onde um fala para o outro. Então veja, é o calor do sol que nos mantém aquecidos. Aí o outro responde: não completamente. Aí o primeiro que falou: como assim não completamente? Aí ele, que afirmou anteriormente, disse: são as luvas. Então ele disse o seguinte: quais são os processos de propagação de calor relacionados à fala de cada personagem? Ou seja, na primeira situação, o primeiro personagem disse que... Então, o primeiro personagem diz que quem aquece é o Sol. E o segundo diz que
quem aquece são as luvas. Então, mediante essas duas falas, a propagação de calor é feita através de irradiação na primeira fala e condução na segunda fala. Então, a opção correta seria a letra E. Ok? Agora vamos para a página 291, exercício 7. Então, no exercício 7 a gente tem o seguinte: o enunciado diz que um recipiente isolado contém uma massa de gelo M igual a 5 kg, a temperatura T de 0 graus Celsius. Por dentro desse recipiente passa uma serpentina pela qual circula um líquido que se quer resfriar. Suponha que o líquido entre na serpentina a 28 graus Celsius e saia dela a 8 graus Celsius. O calor específico do líquido é de C igual a 1 caloria por grama grau Celsius. O calor latente de fusão do gelo é L igual a 80 calorias por grama. E o calor específico da água é C igual a 1 caloria por grama vezes grau Celsius. Mediante essas informações, na letra A pergunta: qual é a quantidade total de líquido em quilogramas que deve passar pela serpentina de modo a derreter todo o gelo? Então, mediante essa informação, a gente subentende o seguinte: que nesse caso, o calor latente é igual ao calor sensível do líquido, pois a quantidade de calor fornecida para o líquido é que vai fazer com que ele mude de estado. Então, temos que o calor latente vai ser igual ao calor sensível. Lembrando que o calor latente é igual a massa da substância vezes o calor latente. E o calor sensível é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura da substância. Então temos o seguinte, a massa do líquido, né, que é o que a gente quer saber, tá? A massa do líquido vai ser igual a massa do gelo vezes calor latente dividido por calor específico vezes a variação de temperatura. Dessa forma, temos que a massa do líquido, que é o que a gente quer saber, vai ser igual a 5, que é a massa do gelo, vezes 80, que é a massa, que é o calor latente, tá? Dividido por 1, que é o calor específico da água, multiplicado pela variação de temperatura, que é 28 menos 8, tá? Fazendo essas operações, teremos a massa do líquido igual a 20 kg. Então essa seria a resposta da letra A. Agora vamos resolver a letra B. Na letra B diz o seguinte: quanto de calor em quilocaloria a água formada pelo gelo derretido ainda pode retirar do líquido que passa pela serpentina, até que a temperatura de saída se iguale à de entrada, no caso 28 graus Celsius. Tá? Então, nessa questão, a letra B, a gente entende o seguinte: que o calor trocado pela água resultante do derretimento do gelo é dado pelo calor sensível, tá? Então, para a água derreter, ela vai ter que ceder uma determinada quantidade de calor. O gelo, no caso, né, para se tornar água, vai ter que ceder uma determinada quantidade de calor, que seria igual ao calor sensível. Então, basta que a gente calcule o calor sensível. Para encontrarmos a quantidade de calor necessária. Então, ó,
5 kg, que é a massa, vezes 1 caloria dividido por grama vezes grau Celsius, que é o calor sensível, específico, melhor dizendo, vezes a variação de temperatura, que é 28 menos 0, tá? Ou seja, temperatura final menos temperatura inicial, tá? Fazendo essa multiplicação, encontraremos 140 quilocalorias. Ok? Então encerramos aqui o nosso exercício e vamos prosseguir com os conteúdos. Lembrando, pessoal, que os demais exercícios do livro didático de vocês, sugiro que vocês continuem tentando resolver, tá? Dentro das condições possíveis, né? Já que estamos passando por esse momento difícil, mas não deixe de tentar resolver os exercícios. Se precisarem de alguma ajuda, entre em contato comigo por e-mail, porque a resolução dos exercícios é muito importante para vocês reforçarem o que foi aprendido, né? O que foi passado para vocês de informação, tá? Visto que não temos condições hábeis de resolver todos os exercícios do livro, tá? Bom, sendo assim, iremos passar para nosso próximo módulo do livro didático de vocês, que é o módulo 14, estuda a termodinâmica, tá? A termodinâmica fala sobre os fenômenos da transferência de calor entre as substâncias, tá? Então, antes, no módulo 13, nós tínhamos estudado como que era feita a transferência de calor, tá? Os processos de transferência de calor, quanto de calor que transferia de uma substância para outra, o quanto que era transferido de calor entre as substâncias, tá? E agora a gente vai estudar a transferência de calor propriamente dita e as consequências dessa transferência de calor, tá? Então, os primeiros conceitos que a gente precisa ter em mente são os seguintes. Energia interna é a soma das energias cinéticas das partículas constituintes de uma substância mais a energia potencial de interação dessas partículas. Lembrem que temperatura é a medida da agitação das moléculas de uma substância, tá? Essa agitação nos fornece uma variação de temperatura, se eu aumentar ou diminuir essa agitação das moléculas, tá? Só que essa agitação das moléculas, ela proporciona uma energia, tá? Então, quanto maior essa agitação, maior essa energia. Então, essa energia é chamada de energia interna. Só que essa energia interna, ela além de constar a agitação das partículas, tá? Contém também a energia potencial de interação entre elas, entre as moléculas, tá? Aí a gente percebe o seguinte: quando o material é aquecido, a energia cinética entre suas moléculas aumenta. É o que nós tínhamos visto anteriormente. Outro conceito muito importante é o calor, que nós já tínhamos estudado também, que é a energia transferida pela diferença de temperatura entre dois corpos. Então, quando dois corpos estiverem com temperaturas diferentes, eles irão transferir calor de um para o outro, transferindo calor de um para o outro até atingir o equilíbrio térmico. Outro conceito também
importantíssimo é o trabalho. Trabalho é a energia transferida que não se dá pela diferença de temperatura entre dois corpos, tá? Então, quando eu transfiro uma determinada quantidade de energia e essa energia não é provocada pela diferença de temperatura entre os corpos, essa energia transferida é chamada de trabalho. Então iremos comentar agora sobre as leis da termodinâmica. Peço que vocês tentem acompanhar o livro de vocês na página 303. Bom, agora iremos comentar sobre os diagramas de pressão vezes volume para algumas transformações, tá? Então esses diagramas eles estarão analisando as variações de pressão e volume de uma determinada substância, tá? E essas mudanças de pressão e volume nos fornecerão uma determinada característica de cada transformação, tá? No caso da primeira transformação, onde eu tenho uma pressão inicial, tá? E um volume também inicial, ou seja, pressão 1 e volume 1, tá? Em uma determinada situação, tá? Eu tenho uma variação de volume. Percebam aqui, ó, a curva de variação de volume, tá? Para uma diminuição da pressão, tá? Então o volume ele varia, assim como a pressão também, tá? Isso vai ocorrer em toda transformação isotérmica, ou seja, tenho aqui iso, que é de igual, tá? E térmica, que é de temperatura. Ou seja, sempre que a gente estiver analisando uma transformação térmica, né, uma transformação de gases, ela vai estar envolvendo os três elementos principais, que são a temperatura, a pressão e o volume. No caso da transformação isotérmica, nós temos a temperatura constante e a variação da pressão e do volume nesse tipo de transformação, tá? Já na transformação isobárica, tá, nós temos a pressão constante, tá? Então, ó, iso de igual, bárica de pressão. Então, transformação isobárica vai ser toda transformação em que a pressão permanece constante, ou seja, a pressão inicial será igual à pressão final, tá? Então, nesse caso, nós teremos uma variação de volume, tá? E um aumento ou diminuição da temperatura da substância. E a terceira transformação que nós podemos levar em consideração é a transformação isovolumétrica. Então, nesse caso, nós teremos um volume constante, tá? Então, volume inicial igual ao volume final. Porém, eu tenho uma variação da pressão e uma variação da temperatura, ok? Então, esses três elementos são as chamadas variáveis de estado, tá? Então, as variáveis de estado serão compreendidas entre temperatura, pressão e volume, tá? Com elas, né, com as variáveis de estado, nós poderemos escrever as funções de estado de uma determinada substância, que são aquelas que descrevem um gás em termos de suas variáveis.
Então, dessa forma, podemos encontrar a energia interna de um gás através das suas variáveis de estado com a seguinte expressão: energia interna vai ser igual a 3 dividido por 2 vezes N vezes R vezes T, tá? Lembrando que a incógnita N significa o número de mols do gás, ou seja, o número de moléculas daquele gás. O R é a constante universal dos gases, possui um valor de 8,31 joules dividido por mol vezes Kelvin. E T seria a temperatura para a quantidade de gás. Lembrando que nesse caso a temperatura necessita estar medida em Kelvin. Aí temos a seguinte observação: a variação de uma função de estado depende apenas do seu estado final e do seu estado inicial, ou seja, a variação da energia interna de uma substância é igual à energia interna final menos a energia interna inicial. Dessa forma, podemos concluir o seguinte: que quando a temperatura aumenta, a energia interna da substância aumenta, ou seja, eu tenho uma variação de energia interna positiva. Quando a temperatura diminui, a minha energia interna da substância consequentemente diminui. Logo, eu tenho uma variação de energia interna negativa. E quando eu tenho uma temperatura constante, a minha energia interna permanece constante. Então, a variação da energia interna é igual a zero. É um raciocínio lógico em relação ao que nós já tínhamos visto, né? Se a energia interna é equivalente à variação de temperatura, ou seja, o nível de agitação das moléculas, então eles são diretamente proporcionais. Se um aumenta, o outro aumenta. Se um diminui, o outro também diminui. Certo? Então iremos ver agora a primeira lei da termodinâmica, tá? Essa lei menciona que um calor envolvido numa transformação qualquer de um sistema pode alterar sua temperatura e seu volume, tá? Foi o que nós tínhamos visto nas transformações isotérmicas, isobáricas e isovolumétricas, tá? Essas três transformações também são baseadas nessa lei da termodinâmica, sendo que quando eu for analisar cada uma dessas três transformações, isotérmica, isobárica e isovolumétrica, nós teremos essa expressão para o cálculo dos valores, tá? Que é o calor igual ao trabalho mais a variação da energia interna da substância, tá? Então temos um esquema demonstrativo em relação a essa lei da termodinâmica, essa primeira lei da termodinâmica, que diz o seguinte: em outras palavras, parte do calor corresponde a uma variação de energia interna e a outra parte é convertida em trabalho, tá? Então eu tenho um sistema, tá, termodinâmico. Imagine uma panela com água sendo aquecida, tá? Inicialmente nós iremos fornecer calor para essa panela, tá? Esse sistema ele vai ser aquecido, tá? Em consequência disso, eu vou ter um trabalho, que vai ser no caso o aquecimento da água, tá? E uma variação da energia interna, ou seja, eu tive um aumento da temperatura, tá? Digamos que eu tinha uma água com a temperatura de 20 graus Celsius e passou a ter uma temperatura de 90 graus Celsius. Ou seja, se variou positivamente a temperatura, consequentemente eu terei uma variação também positiva da energia interna, tá?
Se fosse o inverso, eu tivesse pego uma vasilha de água e colocasse no congelador, né? Ou seja, estaria reduzindo a temperatura da substância, eu teria uma variação da energia interna também, certo? Porém negativa, ok? Então, pessoal, nós ficamos por aqui. Próxima aula nós prosseguiremos com os nossos conteúdos e os exercícios para praticarmos, tá? E já mais uma vez peço desculpas pelo formato das aulas, mas lembro que estou me esforçando ao máximo para não deixá-los sem receber o conteúdo necessário, ok? Obrigado a todos pela compreensão. Fiquem bem, abraço a todos, tchau.